Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mateus 24, versos 34 e 35. Ministério Pão Vivo. Direto ao assunto. A gente começa hoje um tema novo. Aliás, é um tema antigo que a gente abriu um parêntese e fomos aprender sobre a unicidade de Deus, a encarnação, o batismo em nome de Jesus. Aprendemos bastante sobre este tema. Não podemos dizer que aprendemos tudo, porque a palavra de Deus, ela é tão ampla, tão misteriosa, que sempre temos coisas novas, sempre vai ter aquilo que a gente ainda não sabe. Então, quando a gente fez este parêntese, a gente saiu do nosso tema Apocalipse para todos. E agora a gente volta e recomeça aquilo que a gente já tinha introduzido. Lembre-se que a gente aprendeu que o Apocalipse é o único livro em que existe uma promessa de bem-aventurança para quem? Note o verso 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam a profecia, a palavra da profecia deste livro. Porque o tempo está próximo. Note a promessa para aquele que lê, conforme já aprendemos. Aqui, esta linguagem, ela é de acordo com o povo daquela época, finalzinho do 1º século. Havia um leitor para cada reunião, pois havia só uma cópia. Não é como hoje, que temos as escrituras em coleção. Temos as escrituras com traduções variadas para escolhermos, estudá-la, pesquisá-la. Naquele tempo, havia aquele líder que, após a reunião aberta, ele se levantava e lia aquela escritura. Por isso, aqui aparece no singular. Bem-aventurado aquele que lê. Então, a bem-aventurança, ela atinge, ou na época atingia o leitor
e os ouvintes, com aquela ampliação. Estes ouvintes, eles são alcançados pela bem-aventurança, ouvindo e guardando. Mas o que quer dizer ouvindo e guardando? Você sabe que tem aqueles ouvintes apenas metódico. Eu já ouvi tantas pessoas dizer: olha, eu li a Bíblia de capa a capa. Ou relatórios de outros: fulano leu a Bíblia de capa a capa, isto é, do Gênesis ao Apocalipse. Isto não quer dizer muito no que tange a este versículo aqui, a esta bem-aventurança, porque guardar aquilo que ouve não é no sentido de obedecer. É lógico, obedecer é algo automático na vida dos seguidores de Jesus. Mas guardar significa procurar descobrir os mistérios do Apocalipse, os mistérios da profecia. Pois 2/3 das Escrituras são profecias. São alusivos à volta de Jesus para instalar o seu reino aqui na terra. Então, note que na finalização da promessa de bem-aventurança aparece também a razão do porquê. Por que esta bem-aventurança? Aliás, por que ler? Por que ouvir? Por que guardar as palavras da profecia do livro de Apocalipse? A razão é simples: porque o tempo está próximo. Aleluia. Porque o tempo está próximo. Mas aí vem aqueles questionamentos, aquelas perguntas. Mas, pastor, por que diz aí o tempo está próximo? Jesus não veio até hoje. Já faz mais de 2000 anos e Jesus não veio. Esse tempo do qual diz aí, quer dizer o quê? Houve várias épocas dentro do propósito de Deus. Houve aquele período em que Deus falou somente, exclusivamente com Israel. E depois veio o tempo dos gentios, quando Israel foi levado para o cativeiro em Babilônia e Israel perdeu o reino. Começou com Nabucodonosor, aquele rei truculento, ímpio. Começou ali o tempo dos gentios, no sentido político. Mas as profecias anunciavam, Deus falava do chamado último tempo. Deus falava do tempo dos gentios no que tange ao seu propósito, a expansão da pregação, a expansão da igreja, a morte de Jesus,
ressurreição e etc. E as profecias, elas não anunciam mais nenhum tempo de governo do homem. O governo do homem está quase terminando. Quando a profecia fala, porque o tempo está próximo, Deus está dizendo, olha, já vieram vários impérios, os homens, os gentios têm governado a terra com seus sistemas administrativos, mas o tempo do homem vai terminar e vai chegar o tempo de Deus, que acontecerá quando Jesus voltar e instalar o seu reino. Então, estejamos atentos para aquilo que vamos ler, ouvir, e vamos guardar, aprender que o tempo está próximo, quer dizer, não haverá mais impérios, não haverá mais na geopolítica do homem pequenas potências ou grandes potências, haverá o governo de Deus. Este, então, é o primeiro vídeo sobre o nosso tema Apocalipse para Todos. Vamos continuar juntos e sempre aprendendo sobre este tempo magnífico que será inaugurado com a volta de Jesus e com a instalação do seu reino. Deus, aleluia, que o teu reino venha e que nós estejamos alertas, prontos para reinar contigo. Amém e amém.